Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais uma aula de física, concretamente análise de circuitos, e hoje estarei resolvendo esse exercício aqui. Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam-se ao canal para promover o canal e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E deixem também nos comentários o que acham do vídeo, não é? Isso vai me ajudar a perceber se o que estou a fazer ajuda alguém, não é? E deixem também sugestões sobre os vídeos que querem que eu apresente aqui. Eu trabalho com física, matemática, exames de admissão também de física e matemática, e assim como algumas cadeiras de engenharia, hidráulica, resistência dos materiais, análise de estruturas, mecânica dos sólidos, mecânica dos sólidos e etc. Então o exercício diz aqui, determina a variação da tensão no capacitor depois de fechar o interruptor no circuito mostrado na figura. Então temos aqui o nosso circuito, não é? Tem uma certa fonte aqui de tensão, depois tem uma chave aqui, pode ser entendida como um interruptor, tem aqui uns dois resistores, depois temos um capacitor. Esse tipo de circuito chama-se circuito RC, não é? RC, RC, não é? O C por conta de termos aqui um capacitor, depois aqui tem os resistores. Então nos pedem aqui para determinar a variação de tensão no capacitor. Variação de tensão quer dizer que nos terminais do capacitor, não é, tem uma certa tensão, mas ela vai variar, não é? O exercício diz aqui, não é, determine a variação da tensão no capacitor depois de fechar o interruptor, não é? Quando fechamos o interruptor haverá uma certa variação de tensão. Então, uma das coisas que temos que perceber é, nessa condição aqui em que se apresenta o exercício, ou seja, com o circuito aqui aberto, não é? Este capacitor aqui, mesmo que esteja carregado, vai acabar gastando a sua carga ou vai descarregar por conta desse resistor que tem aqui ligado a ele, não é? Se abrirmos a chave aqui, não é? A resistência não tem nenhuma influência sobre o capacitor e essa fonte também não tem, mas essa resistência aqui está ligado a ele, não é? Formando aqui um circuito, acaba ficando descarregado. Então, subentende-se que numa primeira fase, ou antes de fechar essa chave, o circuito, aliás, o capacitor, ele encontra-se descarregado, não tem nenhuma carga, não é? E depois, quando fechamos, não é? É o que nos diz o exercício, quando fechamos, qual vai ser a variação de tensão. Então, quando se fecha aqui, não é? Temos aqui a fonte já a alimentar o sistema. Quando a fonte alimenta o sistema, nesse alimentar também inclui o carregar este capacitor. E por conta de descarregar o capacitor, a tensão vai variar. Então é isso que vamos estar a determinar aqui, a tensão, não é? A sua variação, e claramente que vai ser em função de tempo. Então, outra coisa que podemos tentar lembrar aqui é que a capacitância ela é dada por esta fórmula, não é? Capacitância igual a carga sobre a diferença de potencial, não é? Uma certa carga, diferença de potencial. Temos que lembrar que capacitância é uma característica que não depende da carga que tivermos no capacitor, mas depende das próprias características geométricas do capacitor, não é? Geométricas, assim como os materiais que compõem um capacitor. Então, tenha lá carga ou não, a capacitância sempre vai ser a mesma. Então, se a capacitância é sempre a mesma, isso quer dizer que para manter essa capacitância, se a carga é menor, porque é a carga também que gera a diferença de potencial nas placas do capacitor, não é? A carga que tivermos, sabemos nós que o capacitor acumula cargas de diferentes sinais nas suas placas. Então, essa diferença de potencial é esta aqui, a diferença de potencial que vai se gerar por conta da diferença no sinal das cargas, não é? Então é essa que vai se encontrar aqui. Então, quanto menor a carga, não é? A diferença de potencial também vai ser menor para compensar, não é? Essa igualdade aqui, não é? Porque a capacitância nós dissemos que não muda, e quanto maior a carga também, a diferença de potencial correspondente é maior. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui
esse V pode passar para cá e pronto. Ficamos aqui Q sobre C, não é? Então a diferença de potencial ou a tensão é igual à carga sobre a capacitância. Então, quanto menor a carga, não é? A diferença de potencial ou a tensão vai ser menor, não é? Se formos a ver aqui pela fórmula. E o que acontece é que quando o capacitor, não é, está descarregado, nessa primeira situação aqui está descarregado, não temos nenhuma carga nele, então a carga é zero. Então a diferença de potencial também, na situação em que se liga aqui, ela é zero, não é? Então quando ligamos a chave, a diferença de potencial vai começar de zero e vai crescendo. Então é para expressarmos nesse exercício, não é, essa diferença de potencial ou a tensão, como dizem aqui, em função do tempo. Então vamos colocar aqui os elementos que nós precisamos no nosso circuito para conseguirmos calcular o nosso exercício. Se essa chave estiver fechada, portanto para determinar tensão, não é, variação de tensão quando ela está fechada, isso vai estar assim, não é? Então aqui temos mais neste lado maior e menos neste lado menor. Então o sentido da força eletromotriz vai ser do menor potencial até o maior, como podemos ver aqui. Então, se formos a ver a única fonte que temos aqui, podemos definir o sentido da corrente nesse circuito por conta do sentido da força eletromotriz, né? Já falei sobre essas matérias nos vídeos passados, né, em que eu explico que a corrente, não é, a convenção do sentido da corrente depende do sentido da força eletromotriz. E para o caso aqui, a corrente principal vai seguir o sentido da força eletromotriz. Então vamos considerar aqui I1, não é? Depois esse I1 pode dividir-se aqui por esses dois ramos. Então temos aqui I2 e depois aqui I3. Outra coisa que temos de perceber aqui ou analisar é os sinais, não é, dos terminais desse capacitor. Então se formos a ver aqui, não é, o lado de maior potencial aqui da fonte de tensão, não é este, não é? Então quer dizer que este terminal também vai ter maior potencial, e o de menor é este aqui. Então isso implica também, ou vai implicar que aqui o capacitor vai ter menos, não é, por conta de menor potencial, e depois mais aqui por conta de maior potencial, não é? Então esses sinais vão nos ajudar também na análise do nosso circuito, não é? Porque vimos em outros vídeos que é importante obedecermos certos critérios para resolver circuitos, e vamos usar as leis de Kirchhoff. E nas leis de Kirchhoff temos a primeira, que é da soma das correntes num certo ponto, e também temos a lei das malhas, não é? Que é a soma das diferenças de potencial ao longo de uma malha, e esses sinais vão influenciar nessa soma, não é? É por isso que colocamos aqui, porque vai ser necessário. Então nós estamos à procura da variação de tensão aqui nesse capacitor. Então vamos expressar a fórmula da tensão no capacitor, EVC, podemos escrever assim, V no capacitor vai ser igual à carga, não é, que o capacitor vai conter sobre a sua capacitância, não é? A carga que o capacitor vai conter sobre a sua capacitância. Então o que vamos fazer aqui nesse exercício é basicamente determinar a carga para substituirmos aqui, não é? Então finalmente teremos a tensão, não é, correspondente a esse capacitor, e a carga vai acabar dependendo do tempo também, e por depender do tempo a tensão também vai depender do tempo, e no final das contas teremos aqui a variação da tensão. E para isso vamos resolver esse circuito. Primeira lei de Kirchhoff, não é, diz que a soma das correntes que entram num certo nó é igual à soma das correntes que saem. Então vamos assumir aqui I1 vai ser igual a I2 mais I3, não é? E depois a segunda lei, temos a malha esquerda, temos esta malha aqui, depois vamos ter a outra malha. Então quanto a esta malha, podemos somar a partir deste ponto, vamos chamar de A, e seguirmos o sentido horário, né, e voltamos aqui e vamos igualar a zero. Vamos somar as diferenças de potencial, e quando seguimos aqui cruzamos com a força eletromotriz. Quando cruzamos com a força eletromotriz, ele entra no somatório, ou ela entra no somatório com sinal negativo. Então depois continuamos
a corrente tem este sentido, vamos cruzar com a corrente que passa por R1. E se cruzamos com a corrente, o sinal é positivo, né? Mais R1 e 1. E depois vamos aqui, cruzamos com I2 também. Então aqui é mais R2 e 2. Então voltamos aqui a A. Então aqui é igual a 0. Assim. Então temos a malha direita agora, que é esta, não é? Então vamos somar a partir de A também, vamos fazer sentido horário, e quando subimos assim, vamos na direção da corrente I2, então vai entrar com sinal negativo, menos R2 e 2. E depois vamos aqui e cruzamos com sinal negativo. Então quando temos um elemento como este aqui, não é? Com uns certos polos, com os sinais já dados, quando cruzamos com o sinal negativo, entra com o sinal positivo, não é? Vai entrar com o sinal positivo, e quando cruzamos com o sinal negativo, entra com o sinal negativo. E estamos a somar diferenças de potencial, e vamos colocar aqui em forma de VC, como podemos ver aqui. Então estamos a cruzar aqui com o sinal negativo, vai entrar com o sinal positivo, e se cruzássemos com o sinal positivo, iria entrar com o sinal negativo. Então vamos ter aqui mais, não é? VC, que é a diferença de potencial aqui, não é? Tem essa expressão, mas vamos colocar dessa forma. Isso vai ser igual a 0 porque voltamos a A. Agora temos que nos lembrar de uma coisa. Nós precisamos da carga para substituir aqui, não é? E a carga que nós precisamos é que passa deste ramo aqui. Então ela vai depender de I3. Então de alguma forma temos que expressar o I3, porque sabemos que a intensidade tem relação com a carga. Então vamos determinar o I3. Já temos aqui as nossas equações. Podemos deduzir aqui. Primeiro vamos determinar I2 em função de VC. Vamos substituir aqui para ter I1. Depois vamos ter no final das contas o I3. Então o I2, se formos a ver aqui, I2 vai ser igual a VC sobre R2, não é? E continuando aqui, vamos isolar agora o I1, não é? Então se tivermos aqui para isolar o I1, este permanece aqui, os outros passam para o outro lado. Então ficamos com I1 igual a E menos R2 e 2 sobre R1, não é? Se formos a deduzir aqui, esse passa a ficar positivo, esse negativo, e o R1 divide. Então já temos aqui o I1, então temos I1, temos I2, vamos determinar agora o I3. Se formos a ver, I3 vai ser igual, esse passa a ficar negativo, então temos I1 menos I2, não é? Então continuando aqui, teríamos I3 vai ser igual a epsilon menos R2 e 2 sobre R1, e depois aqui menos VC sobre R2. Então continuando aqui, vamos continuar aqui deste lado, I3 vai ser igual a menos R2 vezes I2. Já temos aqui o valor é VC sobre R2. Então teremos aqui VC sobre R2. E depois tudo isso sobre R1. Depois menos VC sobre R2. Não é? Então continuando aqui, I3 vai ser igual, então este sai com este e ficamos aqui com epsilon menos VC sobre R1 menos VC sobre R2. Então daqui podemos separar para facilitar o cálculo. I3 é igual a epsilon sobre R1 menos VC sobre R1 menos VC sobre R2. E continuando aqui, I3 é igual a epsilon sobre R1
depois menos VC, vezes, aqui abre parênteses, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, continuando aqui, E3 é igual a epsilon sobre R1 menos VC. E depois aqui, se formos a fazer aqui MMC, teremos R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. E agora já temos aqui como determinar a carga. Nós temos o I3 que passa por este ramo e temos o VC que também corresponde a este ramo. Podemos expressar isso em função da carga para depois determinarmos tal carga. Então, continuando aqui, o I3, nós sabemos que a intensidade também é dado por diferencial de carga sobre diferencial de tempo, né? Que é a derivada da carga em função de tempo, vai ser igual a E sobre R1, depois menos aqui, o VC já dissemos que é Q sobre C, então Q sobre C vezes, aqui R1 mais R2 sobre R1, R2. Agora, essa equação aqui vai ser resolvida por integração, não é? E para facilitarmos aqui as coisas, vamos assumir certos parâmetros. Vamos dizer que A, não tenho nada simbolizado por A aqui, ok? Vamos dizer que A vai ser igual a este quociente aqui, epsilon sobre R1, e depois vamos dizer que B, não tem nada aqui a ver com B, ok? B vai ser igual a, como Q entra no cálculo, porque temos aqui, podemos ver que Q é uma variável, o que é constante é isso, e isto aqui também vai ser constante com C, então vamos assumir aqui que o 1 sobre C vezes R1 mais R2 sobre R1 vezes R2, não é? Isto que corresponde, não é, a isto, não é? Quando tiramos o Q aqui, então vai corresponder a um certo parâmetro que é B, né, para facilitarmos aqui o cálculo. Então, por conta disso, acabamos tendo D de Q sobre D de T vai ser igual a menos Q, ou B primeiro, né, B, né, então B vezes Q, né. Já temos aqui Q, que é variável, depois aqui temos constantes. Vamos resolver aqui por integração isto. Então vamos passar isso tudo a dividir. Ficamos com D de Q sobre A menos B, Q vai ser igual, esse D de T passa a multiplicar. Ficamos aqui com D de T. Então nós vamos integrar isso como eu já havia dito, não é? E dissemos que o capacitor estava descarregado numa primeira fase, então vamos integrar aqui a partir de 0 a Q, né, que é a carga que estamos à procura, para substituirmos o Q, 0 porque ele estava descarregado, e o tempo também inicial que vamos considerar é T igual a 0. Então, continuando aqui, teremos integral de 0 a Q de D de Q sobre A menos BQ vai ser igual a integral de 0 a T, não é? D de T. E depois, para resolver isso, vamos ter que arranjar maneiras de fazer substituição aqui, não é? E temos ali, este vai ser o nosso argumento, então vamos fazer assim, D de A menos BQ sobre D de Q vai ser igual, né? Então vai ser derivada disso em Q, vai ser menos B, não é? Então com isso nós percebemos que D de Q, ele passa a multiplicar, isso passa a dividir, D de Q é menos D de A menos BQ sobre B, e daí já podemos substituir aqui e facilitarmos o nosso cálculo, não é? E acabamos tendo ali
vamos resolver o integral à parte mesmo, depois vamos fazer apenas substituição. Então esse integral acaba sendo menos, por conta desse menos, então d de a menos bq sobre aqui b, não é? B que vem daqui, depois ficamos com a menos bq, que é este aqui do denominador. Então aqui é como se esse fosse o argumento x, e esse argumento x, integral de d de x sobre x é ln de x. Então aqui vamos ter também isso igual a menos 1 sobre b, depois ln do este argumento, né? Então ficamos aqui com a menos b q, assim. Então já temos o integral, podemos substituir aqui. Então continuando, ficamos com menos 1 sobre b ln de a menos bq, depois limites de 0 a q, não é? E depois vai ser igual, do outro lado temos t, integral de d de t, os limites é de 0 a t, não é? E continuando aqui, podemos substituir aqui porque vamos colocar em evidência aqui 1b, então parênteses, então substituímos porque aqui no ln ficamos com ln de a menos bq. Estamos a substituir por esses limites aqui no q, né? Porque integramos em q, o q que é a variável. Depois menos ln de, se substituirmos por 0 aqui no q, ficamos com a, ln de a. Então vai ser igual, substituímos por t aqui, menos por 0, ficamos apenas com t, não é? Então, continuando aqui, ficamos com menos 1 sobre b, e pelas propriedades dos logaritmos acaba sendo divisão, não é? Mantemos aqui o logaritmo ln e ficamos com divisão a menos bq e depois sobre a, não é? Isso tudo é igual a t. E continuando aqui, esse b passa, divide, e esse sinal aqui pela propriedade dos logaritmos pode desaparecer, invertemos aqui este logaritmando. Então continuando aqui, ficamos com ln de a sobre a menos b e q, não é? Por conta desse sinal menos, porque ele passa a ficar expoente e inverte isso, e este b passa a multiplica aqui, não é? E fica igual a isso a bt. E continuando, já vamos isolar aqui este argumento e fica a menos b, que vai ser igual a e elevado a bt, não é? Se formos já ver, porque aqui a base desse logaritmo é e. Continuando agora, nós queremos isolar o q, não é? Queremos isolar o q para podermos substituir aqui, e por conta disso este vai passar a multiplicar, esse passa a divide, não é? Se esse passa a multiplicar, fica a menos bq, vai ser igual, esse passou, dividiu, fica a sobre e, depois bt, não é? Então continuando aqui, ficamos com a menos bq, vai ser igual, isso pode passar para cima, fica a e elevado a menos, porque passou para cima, assim, t, não é? Depois, como estamos a isolar aqui o q, ficamos com esta parcela, pode passar para o outro lado, fica positiva, então ficamos com a menos a e elevado a menos bt, vai ser igual a bq, não é? Este passou. Então continuando, estamos a isolar o q, então esse b passa a divide, ficamos com q, que vai ser igual a podemos pôr em evidência, ficamos com a, depois 1 menos e elevado a menos bt, e assim sobre b, tudo, né? Então aqui que vamos escrever da melhor maneira, é igual a sobre b e vezes 1 menos e
elevado a menos bt. Já temos aqui a carga em função de tempo, não é? Só temos que ter o cuidado de A e B, não é? Esse B fizemos aqui substituição, não é? Fizemos aqui substituição para não encher aqui coisas. Agora vamos expressar a nossa tensão, a variação de tensão. Então VC vai ser igual aqui, como nós dissemos, sobre C, não é? Então, continuando aqui, VC, não é? Que é a tensão aqui neste capacitor, vai ser igual a carga é A sobre B vezes 1 menos E menos BD, não é? Tudo isso sobre C. O C é de capacitor, enquanto que esse A, B são alguns parâmetros que usamos aqui para simplificar o exercício. Então agora já podemos substituir, não é, pelos reais valores de A e B. Então o VC vai ser igual, o A fica em cima e o B fica aqui para baixo, não é? E o A nós já dissemos que é epsilon sobre R1, não dissemos, mas é, não é? Então aqui vezes 1 menos E menos, né, o B é isso tudo, né? Então 1 menos C, e depois R1 mais R2, R1 vezes R2, tudo isso é expoente, né? E vezes T. Temos que ter em conta isso. Tudo isso é expoente de E, não é? É por isso que em algumas situações, para simplificarem, não ser complexo assim, colocam ESP, não é? Depois desse todo valor. ESP significa E elevado a, não é? Então isso tudo sobre o B vezes C, não é? B vezes C, este é o valor de A. E o nosso B é este, não é? Então se vai multiplicar com C, o B vai simplificar isso, ficamos só com as resistências. Então R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Então a resposta é essa, não é? Se formos a ver, a resposta é essa. Podes fazer uma outra coisa aqui para desenvolver o exercício e colocar da mesma forma, de uma melhor forma, mas para não alongar muito o vídeo, vou terminar por aqui. Creio que aqui só nos restaram coisas básicas de matemática. Só lembrar que isso tudo, não é, a partir desse menos até T, é expoente do número de Neper, não é, desse temperiano aqui. E aqui 1 menos isto, e este valor aqui multiplica isso tudo, depois este aqui é o denominador. Então essa vai ser a variação de tensão aqui no capacitor, e como podemos ver está em função de tempo. E outra coisa que podemos perceber aqui é que quando o tempo é zero, não é? Essa parte aqui vai dar 1 menos 1 vai ser 0, quer dizer que a tensão, não é, vai ser 0 também nesse capacitor. Como eu tinha dito, no instante inicial em que fechamos aqui a chave, a carga é 0, e por conta disso a diferença de potencial ou a tensão também vai ser 0, não é? É por isso que quando o tempo for 0 é 0, se formos a analisar aqui. E se formos a analisar mais, quando o tempo tende para o infinito, não é? Quando o tempo tende para o infinito, este valor tende para 0, não é? Já não tende para 1, tende para 0. Se tende para 0 aqui, a parcela toda vai tender para 1. Se tende para 1, aqui em cima vamos ter epsilon sobre R1, não é? A ser dividido por isto daqui. Então, eu vou terminar por aqui. Espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e também ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E até ao próximo vídeo.